Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Bom dia, amigos. Essa sexta-feira chega à sombra de uma rodada absolutamente inesperada do Brasileirão. Novos favoritos surgiram. Grandes favoritos, como Palmeiras, como Botafogo, sucumbiram no caso do Botafogo, mais uma vez depois de ganhar o primeiro tempo. Tem sido um Brasileirão absolutamente imprevisível. Para falar deles, estão comigo aqui hoje o Ailton Amalfi, o Luiz Carlos Quartarolo e o nosso convidado especial, Linhares Júnior, lá de Curitiba. Vamos abrir, então, com Linhares. Linhares, qual é o termo que você usaria para definir essa rodada de quarta e quinta-feiras? Pois é, Lito, a rodada, eu até postei lá no meu Twitter o seguinte, né? A internet enlouqueceu, né? Porque a quantidade de vídeos, né, que foram postadas na noite de ontem, com memes de lado a lado, né, de perdedores e ganhadores, foi um negócio absurdo, assim, né? Do Farid, né, Germano, comemorando a vitória do Grêmio, do Pedro Certezas, né, com os memes que já tem todo mundo no arquivo, assim, para toda vez que o Botafogo perde. A internet enlouqueceu ontem com esse jogo absurdo que foi, né, Grêmio e Botafogo em São Januário, né, local aleatório, assim, um Botafogo e Grêmio em São Januário, decidindo praticamente o destino do Campeonato Brasileiro, né? A vitória foi bacana, assim, do Grêmio, né, em que pese o Botafogo está ainda liderando o campeonato, mas, colocou pela primeira vez na história do ponto corrido 3 times ali com 59 pontos, né? O Botafogo tem jogo a menos ainda, pode até mudar um pouco essa realidade, mas a gente tem ali 3 com 59, 1 com 58, Flamengo chegando, o Atlético Mineiro ainda com possibilidade matemática também. Então, nós vamos ter uma reta final de 5 rodadas com pelo menos 6 times, né, candidatos a disputar o título do Campeonato Brasileiro. Muitos são contra o campeonato de pontos corridos, porque em algumas vezes, como o Cruzeiro, lá naquele primeiro de 2003, né, já um pouquinho mais da metade do turno disparou na frente e ninguém alcançou, mas a gente já teve algumas viradas históricas, né, como aquela de 2009, teve aquela de 2004, que o Atlético Paranaense estava com a faca e o queijo na mão, ganhando de 3-0 desse mesmo Grêmio aí lá em Erechim, e aí tomou um empate, né, numa atuação lá do Pitbull, fez 3 gols, assim, do nada, o Washington perdeu um gol feito, né, mais ou menos como aconteceu com o Tiquinho Soares diante do Palmeiras, e aí o campeonato virou e o Santos acabou campeão, um campeão improvável, né, o Quartarolo deve lembrar bem desse Brasileirão aí de 2004, o Atlético fez uma campanha assim impecável até esse jogo de Erechim, daí entornou o caldo ali, perdeu depois para o Vasco em São Januário, e aí o Santos inverteu a vantagem na última rodada e teve nesse campeonato aí o imbróglio lá de Clube dos 13, Petralha, Eurico Miranda, né? O Eurico deu uma declaração antes do jogo em São Januário, eu fui transmitir esse jogo lá na época pela Rádio CBN, ele falou assim, aqui em São Januário ninguém vai dar volta olímpica, porque o Atlético, se ganha do Vasco naquele dia, seria campeão brasileiro independente do empate lá em Erechim. O Vasco ganhou de 1-0 e o último jogo era Santos e Vasco lá em São José do Rio Preto, no Teixeirão. E aí o Eurico botou o time sub-12 do Vasco para enfrentar o Santos, né? Para dificultar a vida do Santos porque tinha o Vasco tinha uma rixa com o Atlético por conta do comando no marketing tal do Clube dos 13, uma rixa com o Petralha, né? E foi esse o destino daquele campeonato brasileiro. Agora a gente está vendo aí também uma possibilidade de virada histórica, mas o Botafogo ainda está, na minha opinião, com a faca e o queijo na mão, né? Depende só dele. É só não continuar entregando, né? Precisa fazer alguma coisa também, né? Linhares, é bom te ver novamente aqui. A gente mais te ouve do que te vê agora, né? A verdade é a seguinte, aliás, parabéns pelo trabalho e pelo sucesso. Obrigado. A verdade é a seguinte, né?
Bem-vindo aos mata-matas dos pontos corridos. Que beleza, tá uma maravilha, sabe? Toda a rodada a partir de agora, em cima, embaixo. O Lito até brincava conosco enquanto a gente preparava o programa, né? Porque o Silvio Santos disse que antes do programa fica meia hora aquecendo a plateia, né? E o Lito estava fazendo isso com a gente aqui, aquecendo o programa, né? O Santos ainda não escapou, não, então tem que ganhar mais pontos. Acho que foi o PVC que falou isso, e ele tem uma certa razão, que talvez seja o primeiro campeonato que com 45 não salve, né? Está muito alta a pontuação. Acho até que salva, sim, até com 44, mas ele não deixa de ter uma certa razão. Então precisa mais pontos. E os Corinthians também. Ou seja, vai ter briga embaixo, no meio e lá em cima, o que é muito legal para o campeonato. Eu sei que o Lito está triste, eu também, porque eu fiquei apostando no Botafogo com as minhas fichas, né? Eu dizia, Botafogo já é campeão brasileiro, já é campeão brasileiro. Agora estou sendo metralhado, entre aspas, graças a Deus, aí na internet da vida. Faz parte, faz parte. Eu acho que é o seguinte, né? O Lúcio Flávio devia ser mantido para dirigir o time só no primeiro tempo. No primeiro tempo ele resolve. E daí sai. Você não volta para o segundo tempo, pelo amor de Deus. Você fica no vestiário, né? Uma coisa que eu notei ontem, o Linhares, com muita propriedade, falou de vários campeonatos aí. Agora tem o Internacional, que vai enfrentar o Palmeiras. Será que ele vai querer ganhar do Palmeiras para beneficiar o Grêmio, né? Agora começa aquela discussão. Tem mais essa mas o Inter precisa ganhar para não ficar na pendura aí nas últimas rodadas, né? Porque o Inter também não está com... Eu acho que precisa de mais 2 ou 3 pontos, né, Linhares? Pelo menos. E talvez tentar uma Sul-Americana mesmo. Mas são coisas que vão ser faladas aí nos próximos dias, né? E eu senti ontem no Botafogo de novo, né? Apesar da grande atuação do Soares, é verdade, ele arrebentou com o jogo. O Ferreirinha, eu não sei por que não começa jogando, a explicação do Renato é que ele ainda não está bem, imagina se tivesse. Né? O de Plástico leva um chapéu do Murrinho artilheiro, não domina a bola, faz parte do jogo. Eu acho que o problema do Botafogo é mais mental do que técnico, né? Tecnicamente falando, do jogador. E o técnico do banco. Agora, eu sinto falta no Botafogo de jogador ganhador, né? O Diego Costa realmente fez uma grande partida para mim no primeiro tempo, desequilibrou, né? Falta companhia para ele, mas eu acho que falta jogador ganhador, aquele jogador que está acostumado com decisões no Botafogo, ao contrário de um Soares, por exemplo, e outros jogadores do Grêmio. Porque quando você toma aquele segundo gol, sabe, a comparação que eu vou fazer é alta demais, né? Mas se é o Didi, né, pega a bola, atenção, calma, para o jogo, o goleiro cai, não sei o que lá, não dá sequência rapidamente ao jogo. Quebra o ritmo, sabe? Porque o outro adversário é muito forte. E o Botafogo foi dando a bola para o Grêmio, de novo, como aconteceu com o Palmeiras. Então, o problema do Botafogo, para mim, é mental. Aí você pergunta, tem condição de ganhar do Bragantino? Bola por bola até tem. Tem até jogadores melhores que o Bragantino, individualmente falando. Mas eu acho que, psicologicamente, está muito, muito, muito abalado o Botafogo. E, no fim, vai jogar fora um campeonato que era totalmente dele, ainda dá, mas eu acho que não dá mais. Acho que o Grêmio chegou forte. O Palmeiras tem chance de se recuperar em casa, né? É um time forte também. Então, mas está muito bonito para se ver, né? Para quem está lá embaixo e já está quase respirando de novo, que eu sou santista, ficar lá em cima vendo essa briga toda está muito legal. Acho que o Atlético Mineiro dançou ontem, aquele empate tirou de qualquer possibilidade de disputar o campeonato, mas vai brigar pelo G4. Ou seja, está muito legal de se ver. E ontem, pelo menos eu vi assim, não houve interferência da arbitragem. Se bem que o Grêmio também fez muitas faltinhas, mas a verdade é que, no geral, não houve. E o Grêmio, parabéns para o Grêmio, né? Uma reação fantástica, só que o Botafogo precisa se cuidar, né, gente? Inclusive, tem que fazer terapia, viu, Lito? Eu proponho ao Amalfi uma pergunta aqui. 2 perguntas, na verdade. A gente está falando muito da má atuação do Botafogo no segundo tempo, ou da falta de reação. Mas, Amalfi, você não acha que, além do psicológico, ou esse psicológico começa com uma defesa que, há um mês atrás, era a mais eficiente do campeonato e que desandou inteiramente? Olha, Só para terminar, a segunda pergunta. A gente não está falando do Flamengo, hein? É verdade. Quando o meio-campo e o ataque não funcionam, é a defesa que padece, não é isso? Cabeça
cabeça que não pensa, o corpo padece. Então, acho que é isso que está acontecendo com o Botafogo. O time inteiro não está jogando bem, o Adrielson já não está jogando a mesma coisa. E eu queria, né, falar dar os parabéns ao Linhares, é um prazer ver ele aqui. E todos nós aqui do Franguinho Bet estávamos apostando no Botafogo, né? Todos nós. E Linhares, de Jovem Pan, o Quartarolo entende. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu queria citar 3 camisas 9 do jogo de ontem. Por exemplo, o camisa 9 do meu time, eu só vou falar uma coisa, Yuri Alberto. Meu Deus! Achei a entrevista do Diego Costa, que não jogou com a 9, mas jogou com a 19, muito corajosa. Ele não ficou com aquele papo de vamos levantar a cabeça, vamos trabalhar, eu e meus companheiros, vamos ver o que o professor tem para falar. Ele teve mais um jogo difícil no fim de semana. Ele falou, a culpa é nossa, não é do Lúcio Flávio, nós é que deixamos o Grêmio virar, a culpa é nossa, e ele já deve ter tido embates maravilhosos com o Suárez na Espanha, né? E ele jogando pelo Atlético de Madrid e o Suárez pelo Barcelona. E eu queria destacar o gol de empate do Suárez. A diferença de um jogador que joga com a camisa 9 no Itaquerão e um que joga com a camisa 9 no Grêmio. Ele dominou com a esquerda como se fosse canhoto e bateu com a esquerda como se fosse canhoto. Quer dizer, isso é recurso. Ele não dominou a bola com a esquerda e jogou para a direita. Porque ele sabia que se ele fizesse isso, o zagueiro ia chegar, o Cuesta, acho que ia chegar. Então, eu destaque para esses 3 camisas 9 dos jogos de ontem. Então, já que vocês não falaram, eu vou falar. O Flamengo surgiu muito forte também, gente. Sim. É um time... Está absolutamente, como bem definiu o Quartarolo, o mata-mata do Campeonato Brasileiro. Temos aí rodadas emocionantes pela frente. Agora, honestamente, claro que como botafoguense, mas também como um amante do futebol. Vamos ver agora o Botafogo contra o Bragantino. O Bragantino, com todo respeito, concordo com o Amalfi, é um time gostoso de se ver jogar, mas que não tem um Hendrick e que não tem um Luís Soares. Aí a gente vai ter um termômetro real do Botafogo, porque jogou contra verdadeiros semideuses do futebol. E aí caiu, era para se esperar. Agora, o que não teve foi a força, a resiliência mental do Santos, que tomou o 7-1 e encontrou o Marcelo Fernandes dizendo que são só 3 pontos perdidos. Isso é que eu acho que está faltando no Botafogo. Não é recurso técnico, é hora de voo. É a esperteza com que um técnico reage, a prontidão de um técnico no momento negativo, que não é tão negativo assim se você considerar que não foi que o Botafogo entregou o jogo. O Botafogo contra o Palmeiras e o Botafogo contra o Grêmio foi derrotado. É um pouco diferente, vocês entendem o que eu estou falando. Gostaria de ouvir vocês sobre isso, começando pelo Linhares. Eu vejo que a situação do Botafogo ainda é favorável ao Botafogo, né? Depende só dele. O Botafogo não depende de outros resultados. A tabela favorece ao Botafogo. Ele tem um jogo a menos lá contra o Fortaleza, que se ele vence para igualar os adversários, ele fica 3 pontos à frente de todo mundo. Ele vai a 62 pontos. Então, assim, está na mão do Botafogo ainda o campeonato. Mas aí eu acho assim, né? No jogo do Flamengo contra o Palmeiras, o Flamengo fez 1, fez 2. Você olhava para o campo e tinha certeza absoluta, não diria, mas quase que absoluta, que jamais o Palmeiras viraria aquele jogo. Não é? O Flamengo muito bem montado, defensivamente, o Tite faz bem isso, né? E já ajeitou em pouco tempo, parece, o setor defensivo e tem boas saídas de bola, tanto é que envolveu o Palmeiras totalmente e matou as principais jogadas do Palmeiras. O que o Gerson e o Pulgar jogaram, talvez explique porque o Veiga não jogou nada, né? Porque eles jogaram demais. O Arrascaeta, quando está inteiro, é quase um gênio. Infelizmente, ele vive mais no departamento médico, mas ele inteiro ele mandou no jogo. E o Pedro é um artilheiro. Agora, não dá para imaginar, o jogador olha para o banco, vê um técnico de renome, um técnico que tem gabarito, vamos dizer assim, para passar coisas para ele. No Botafogo, eu acho que isso não acontece. O Botafogo olha para o banco e não tem ninguém, né? Eu acho que aí faz falta o técnico do banco. Um técnico, sabe, que é um técnico cheguei. E o Botafogo cometeu esse erro durante o campeonato.
E aí eu não falo que é tanta culpa do Textor, porque a saída do Castro era inevitável, o cara quis ir embora. Vou treinar o Cristiano Ronaldo, vou ganhar muito dinheiro. Eu, com cabeça de pobre, diria assim, para que mais dinheiro, né? Já estou ganhando bem, mas eles pensam dessa forma. E foi embora. Olha, eu vou falar aqui uma heresia, talvez, se o Felipe Melo tivesse no Botafogo, se o Felipe Melo tivesse no Botafogo, talvez essas viradas não acontecessem, porque ele ia ele ia brigar com todo mundo, ele ia criar tumulto, a partida ia parar, o adversário ia desacelerar. Faz falta um cara assim. Eu jamais achei que fosse falar isso. Um negócio que mais funciona no futebol, Amalfi. O Linhares citou o Hidalgo. O Hidalgo é o capitão, amigo. E um negócio que mais funciona no futebol para você matar um jogo na questão do relógio e tal, é você, o juiz dá uma falta, é você fazer aquele bolinho em volta do juiz, reclamar. Aquilo, você está ganhando o jogo, você está com o placar, você come ali 2, 3 minutos, você dá uma esfriada no adversário. O Botafogo ontem não tentou esfriar em nenhum momento o ímpeto do Grêmio. O Grêmio jogou em alta rotação o tempo inteiro no segundo tempo, e quando fez um gol e fez outro, fez outro. Foi Botafogo, né? Então... Olha, gente, assim... Olha, vou dizer para vocês, eu acho que nós falamos, e agora que a gente já está encerrando o programa, porque o Toné já está falando, com razão, já passamos de 20 minutos, né? Mas a gente não tocou no grande problema do Botafogo. O futebol moderno tem 45 minutos a mais. Só tinha que ter primeiro tempo. Aí o problema estava resolvido. Esse é o problema. E se as coisas estão indefinidas na Série A, o que se diga da Série B? Mas Série B, a gente já sabe quem fala. É o nosso craque Luiz Ademar. A bola está contigo, Ademar. Cantinho da Série B com Luiz Ademar. Amigos do Franguinho, aqui é o Luiz Ademar para falar sobre a 36ª rodada da Série B, a antepenúltima. Faltam 3 jogos para acabar a Série B. E olha, gente, a rodada começa na sexta-feira, dia 10, e vai terminar na terça-feira, dia 14. E o bicho vai pegar já na sexta-feira, em Recife. O Sport, 5º colocado, enfrenta o Atlético Goianiense, 4º colocado. Se vencer, ele volta para o G4 e tira o Atlético Goianiense. Se perder, o Atlético se consolida e deixa em crise ainda maior o Sport. Depois, o líder Vitória vai jogar em Novo Horizonte com o Novo Horizontino. Se vencer, ele já é campeão. Se empatar, ele já sobe. Mas se perder do Novo Horizontino, o Novo Horizontino pode voltar para o G4. E o Novo Horizontino dificilmente perde em casa, hein? Jogão. Aí a gente tem o Criciúma na terça-feira jogando contra o Guarani em Campinas. Se o Criciúma vencer, fica perto da classificação, do acesso. Mas o Guarani precisa vencer para continuar sonhando. E depois o Juventude, o 3º colocado, vai a Natal enfrentar o ABC, que já está rebaixado. O Juventude também joga para continuar no G4. Olha como o bicho tá pegando lá em cima. E lá embaixo, a Ponte Preta, que entrou na zona do rebaixamento, vai enfrentar o Tombense, que saiu da zona do rebaixamento, em Tombos. Se a Ponte perder, gente, a Ponte dificilmente escapa do rebaixamento. Mas se ela vencer, ela sai da zona do rebaixamento e empurra o Tombense. Então, a rodada vale muito lá em cima e vale muito lá embaixo. É isso aí, forte abraço, até a próxima. Bom, gente, nós temos que nos despedir agora, de olho numa rodada que vai ser muito interessante, que vai ter o Botafogo contra o Bragantino em Bragança, sem Soares, sem Hendrick. Esperemos que com Fogo, que não tem aparecido mais no Alvinegro Carioca. Mas tem muito jogo bom e a gente volta na segunda-feira para falar deles. Abraço, amigos. Obrigado pela presença de vocês, pela contribuição, pelo nosso amigo Linhares Júnior, que veio de Curitiba aqui apimentar o franguinho. Fala, Malfi. Volte sempre, Linhares. Volte sempre. Eu sou do time, né? É que vocês me deixam na geladeira, é só me escalar que eu jogo. Mas você está igual o Ferreirinha lá. Você ainda não está pronto para os 90 minutos, mas quando entra nos 45, incendeia. Valeu, gente. Um abraço grande. Até a próxima. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.